Boa tarde. Hoje a entrevista é com Rodrigo Magaldi, nosso colaborador, diretor técnico da Santa Casa de Ouro Fino, que toda semana nos presta informações sobre a Covid-19, sobre a saúde, prevenções, sobre remédios, sobre como anda essa doença também aqui na nossa cidade de Ouro Fino e na região, porque ele também é vice-prefeito de Serra Negra. Boa tarde, Rodrigo Magaldi, é um prazer tê-lo novamente no Espaço Livre da rádio. Luciana, o prazer é nosso, uma boa tarde a todos os ouvintes do Espaço Livre, estamos aqui à disposição. Qual a situação hoje em Ouro Fino e também, se você quiser nos adiantar, como em Serra Negra, onde o senhor também atua? Luciana, a situação em Ouro Fino hoje, nós temos 2 pacientes aqui, estão internados, são suspeitos, né? Foi colhido o SWAB, ainda não tem tempo hábil, a população já está sabendo dos pacientes, né? Creio que o pessoal da rádio, os ouvintes também já estão cientes desses pacientes. É um casal, estão estáveis, super bem, graças a Deus, foram feitos exames primários aqui, a tomografia foi feita também, deu muito bom o resultado, a gente está muito esperançoso em relação à condução desses pacientes. Não são pacientes ainda positivos, porque iniciaram-se os sintomas há pouco tempo. E você sabe, Luciana, que o teste rápido, o teste que a gente tem de mais rapidez para o diagnóstico, ele normalmente só positivo após o 7º dia. Então, na verdade, entre hoje e amanhã, a gente deve estar realizando esse teste rápido. Os swabs já foram colhidos, o exame do PCR, o exame que demora um pouquinho mais para sair o resultado, e a gente ainda está aguardando. Então, são suspeitos por conta dos sintomas que apresentaram, sintomas de quadro gripal, com tosse prolongada, esses sintomas que não são daquela angústia respiratória, da falta de ar agressiva, estão estáveis, está tudo bem. O senhor fala que eles estão bem, mas no caso de 2 jovens como eles, um de 25, ela de 25, ele de 32 anos, e eles estarem estáveis, por que a internação deles a partir de sexta-feira, sexta e sábado? Não seria só quando a pessoa teria mais febre, falta de ar? O quadro, ele é muito sensível, a diferença, Luciana. A gente entra com algumas medicações, são medicações obrigatórias no nosso protocolo, que são os anti-inflamatórios, principalmente a metilprednisolona ou a prednisona, o corticoide, né? O Tamiflu, que é um antiviral, que a gente faz utilização intra-hospitalar, pode se utilizar também em domicílio. Mas como eles estavam com quadro de tosse prolongada, com o risco da falta de ar aumentar, a gente achou por melhor fazer a internação no isolamento, fazer o tratamento adequado, utilizar o protocolo nosso, a oxigenoterapia se necessário. O que significa se necessário? O oxigênio ele não é obrigatório para todos os pacientes que são Covid. A gente tem falado isso e falamos de antemão, falamos das outras vezes, que de 85% a 90% dos pacientes que tiverem a Covid, que tiverem o coronavírus, eles vão ter sintomas leves ou até assintomáticos, isto é, nem sintomas não apresentarão, ou sintomas de uma gripe tranquila, com coriza leve, uma febre leve, a tosse. Esse quadro desse casal em especial, a tosse está progressiva, estava uma tosse seca já de algum tempo, com uma evolução que a gente achou que pudesse evoluir para algo mais grave. Por isso o cuidado maior da internação hospitalar e do isolamento que está sendo feito, assim como os medicamentos que estão sendo passados para eles. Além deles, não tem mais ninguém na ala de isolamento? Não, só os 2 na ala de isolamento nossa aqui. Vocês estão acompanhando que no sul de Minas apareceram alguns casos aí, em especial aqui em Monte Sião. 3 casos. Exatamente, casos que não constavam anteriormente. Eu acho que o comércio aberto lá também, eu tenho certeza que o prefeito está tomando as medidas necessárias aí, o Rafael, que é um colega responsável lá pela saúde, a Luciana também. Então eu tenho certeza que eles estão tomando já as medidas necessárias aí para evitar que aumente o número de casos, apareçam mais casos naquela cidade e no sul de Minas no geral. Jacutinga também teve um rapaz, mas com comorbidades, que faleceu, e Serra Negra? Jacutinga tivemos um óbito também, comorbidades, patologias associadas, patologias cardíacas, enfim, várias patologias me parece que ele também tinha. Serra Negra nós temos hoje um número mantido de 3 casos, né? Nós tomamos medidas de vanguarda lá, Luciana, agora eu falo como gestor, não só como médico, né? Como vice-prefeito de Serra Negra, a gente fechou o comércio de maneira geral, só liberando atividades essenciais realmente, recolhemos a população de rua também, montamos um gripário ou covidário, quer dizer, um centro de atendimento a síndromes respiratórias. Então isso tudo tem se refletido nos números. Nós temos 3 casos só em Serra Negra e os 3 curados totalmente. Então uma cidade que recebe muito turista, infelizmente a gente está tendo que fechar
as portas ao turismo. Isso é muito doloroso para a Serra Negra, porque o mote nosso lá é exatamente esse, a recepção turística. Mas, infelizmente, esse momento é um momento de se pensar em vidas. Então, motociclistas, turistas, são convidados sempre da nossa cidade, da nossa região, no geral, do Circuito das Águas, de Serra Negra, porém, esse não é o momento. Esse é o momento da gente cuidar de vidas. Não fizemos um cercamento físico à cidade, um cerceamento físico, Luciana, mas a gente está evitando, por exemplo, impedindo motociclistas que estacionem na cidade. Você sabe que essa região do Circuito Sul de Minas aqui e o Circuito das Águas trazem muitos motociclistas, principalmente da região de Campinas, essa região de Jaguariúna, enfim. Esses motociclistas vêm muito para a Serra Negra. Então a gente tinha um número muito grande. E nos feriados também. Ia ser obrigatório aí, nesses 3 ou 4 últimos feriados, a gente tem em torno de 50 mil pessoas naquela área. E a gente, infelizmente, até pelo fechamento dos hotéis, a gente não conseguiu receber esses turistas. Mas é isso também, assim como as outras medidas, o uso obrigatório da máscara, enfim, a vacinação, as orientações higiênicas, as orientações sobre todo tipo de atividade, foram que levaram a só 3 casos e os 3 curados totalmente. Magaldi, aqui em Ouro Fino, como deve ter acontecido em Serra Negra, também teve o Dia das Mães. E o Dia das Mães teve um movimento grande de pessoas de outras cidades. Eu pude verificar, estacionado na frente da minha casa, carros de Osasco, carros de São Paulo, São Bernardo, e que vieram ver seus parentes aqui. E soube de muitos churrascos, muitas festas, né, dentro de casas, dentro de sítios, sabendo que a contaminação pode acontecer em 5, 10 dias, pode ter os sintomas. Isso é preocupante? Luciana, eu vejo isso de forma muito preocupante. Primordial, que a gente tem que tirar um pouquinho isso também das mãos do governante, viu? A gente tem que pensar que isso tem que partir do indivíduo. O indivíduo tem que pensar no coletivo. Então, cada um, infelizmente, muita gente não tem esse tipo de educação e muita gente ainda é negacionista e muita gente acha, Luciana, e você ouvinte, que o pico já passou e nós estamos iniciando 881 mortes ontem, em 24 horas. Quer dizer, nós já estamos chegando aos índices da Espanha, os maiores índices de morte diária da Espanha e da Itália. Não dos Estados Unidos, que chegou a morrer 2.500 pessoas em um dia único lá. Porém, a gente já está demonstrando esse risco de realmente entrarmos no pico, que eu acredito que não estejamos entrando agora. Nas demais entrevistas também, Luciano, as outras vezes que a gente teve o contato, eu sempre disse isso, que meados de maio aí iam ser as datas mais importantes, no meio de maio. Então nós estamos aí hoje, dia 13 de maio, dia complicado, vai ser um mês complicado, assim como junho deve ser um mês complicado. E esse tipo de atitude, a gente sabe que o Dia das Mães para o comércio é de suma importância, para a economia é de suma importância, mas churrascos, eventos, festas, isso tudo tem que ser coibido, gente. Não é o momento, nós vamos ter muito tempo, se a gente estiver vivo, nós vamos ter muito tempo para frente para comemorar, mas agora é hora de se resguardar, é hora de dessocializar, de evitar de sair às ruas, realmente se for necessário, quando for fazer compras, enviar alguém da família, não de idade, de preferência, não ir em várias pessoas, não ficar passeando, enfim, a orientação que é a orientação mundial que a gente está utilizando. Você vê que os países que fecharam primeiro, conseguiram abrir primeiro. E a Alemanha, né, tem conseguindo mais pessoas curadas. Perfeito, Luciana. A Alemanha, sexta-feira agora, abre fronteiras com a Áustria, tá? Sexta-feira agora, próxima. Então, a Alemanha, que fechou de uma maneira agressiva e de uma maneira rápida, reabre de uma maneira mais rápida. Os Estados Unidos, que de começo, de princípio, Donald Trump ele não restringiu o que deveria ter restrito, vamos dizer, colocar dessa forma, estão pagando por isso, estão pecando por isso. O Anthony Fauci, que é o responsável infectologista americano, o principal infectologista americano em relação ao embate ao coronavírus, falou isso ontem em entrevista. Disse que os Estados Unidos, se tivessem fechado antes, estariam abertos, abririam antes, e que a abertura precoce, a reabertura precoce e a flexibilização precoce pode piorar ainda mais o número absurdo de quase 85 mil mortos que eles têm hoje, piorar ainda mais. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e isso depende sim dos governantes, não tenho dúvida alguma disso, mas depende mais do indivíduo, da gente entender que a gente é importante, que a gente é o elo dessa corrente, que se a gente não tomar a atitude correta, a gente vai pagar o preço caro sim. Magaldi, no começo, eles falavam que não precisava usar máscara, só quem estava doente.
Agora, todo mundo usando máscara. O vírus está no ar e essas máscaras, qual que seria a máscara ideal para a pessoa? Muito bom. A máscara ideal é a máscara de 2 camadas, tá? Pode ser de TNT, pode ser de tecido de algodão, tricoline também. Então, na verdade, é uma máscara de 2 camadas. Uma camada, ela vai segurar mais a secreção, a saliva da fala, enfim. A máscara, desde o início, a gente sabe que ela realmente é um bloqueio. Ela não é o bloqueio total e ela não é a única, até porque a gente põe mão em máscara, a gente tira de maneira errada, muita gente usa a máscara de maneira errada, a gente vê colegas médicos utilizando, às vezes, em programas de televisão ou mesmo na atividade normal, de maneira errônea, de maneira errada. Isso também é um meio de contaminação. Acaba dando, Luciano, uma sensação falsa de que você está protegido. A máscara associada às demais atitudes, ela é de suma importância. Mas quais são as demais atitudes? Aquilo que a gente tem batido sempre aqui, de lavar as mãos várias vezes ao dia, de socializar, de evitar o contato, de utilizar o álcool gel para manutenção, de evitar de colocar a mão nas coisas, de evitar aglomerações, quer dizer, muita gente, de tossir com etiqueta para dentro da roupa ou na prega do cotovelo, enfim. Essas orientações associadas à máscara diminuem bastante o risco de infecção. De início, a OMS não orientava a utilização em massa da máscara. Hoje a gente sabe que é importantíssimo. É importantíssimo por quê? Porque bloqueia o indivíduo que é contagiante, quer dizer, aquele indivíduo que é positivo, e bloqueia também o não contagiante. Não é um bloqueio total, volto a repetir, mas ajuda bastante, principalmente se associado a essas outras medidas. O vírus, ele está nas coisas ou ele está no ar? Ele está nas coisas. O vírus, ele não é airborne, ele não passa ar-ar. A gente orienta, claro, esse distanciamento de 1,5 metro, 2 metros aí, para evitar que o vírus, é óbvio, se alguém tossir ou respirar em excesso ou falar em excesso, acaba saindo gotículas, e essas gotículas, e essas gotículas vão estar infectadas. Mas o vírus, ele não é airborne, ele não fica aéreo, como tantos outros vírus podem acontecer. Ele é um vírus que normalmente vai cair naquele tecido, na roupa, na mão, vai ficar no corrimão, sim, como não, porque muita gente põe a mão também no chão, nas paredes, enfim, ele vai ficar nas coisas, nos víveres em geral. E você, por contato, vai ter o contato com o vírus. Quando você leva a mão com o vírus, a mão infectada, vamos dizer assim, às suas mucosas, a boca, ao nariz, ou aos olhos, ou ao ouvido, esse vírus vai penetrar e daí ele vai infectar esse indivíduo. Uma pessoa varrendo um lugar que esteja contaminado, ou um carro passando e levantando uma poeira, aí sim ele vai para o ar? Ele fica pouco tempo vivo em poeira, isso já é comprovado, tá, o que é muito bom. E volto a dizer, ele é um vírus que, a despeito de ser um vírus ruim, letal, de alta morbimortalidade, ele não sobrevive muito tempo, principalmente com o sol, principalmente ao ar livre. Por isso que a gente orienta que evitar de ficar em ambientes fechados, principalmente com muitas pessoas. Deixar a janela aberta do seu quarto, deixar a tua cama tomar sol, o lençol, o travesseiro, o cobertor, enfim. Isso acaba matando ácaros também, que também levam a uma série de doenças. Luciana, a gente tem que lembrar que as demais doenças, elas continuam. Agora a gente está entrando num período de baixas temperaturas, de queda de temperaturas, período de pré-inverno aí. Rinite, sinusite, asma, bronquite. Perfeito. As doenças respiratórias, elas acabam aparecendo, todas essas que você enumerou e muito bem aí, as ites da vida, né? A rinite, a bronquite, a sinusite, enfim, doenças muitas que têm caráter respiratório do tipo alérgico, mas que acabam piorando agora no período de frio. Isso é muito ruim para a gente. Eu acho, Luciana, você ouvinte, eu acho que a gente está conseguindo sim ter sucesso na redução da curva, naquela história do achatamento da curva que vocês já estão cansados de ouvir. Porém, a gente está num momento muito importante. 881 mortes, eu volto a dizer. A gente tem um índice de cura muito grande, muita gente curada. Graças a Deus, isso é importante, é positivo. Temos que falar sobre isso. Mas 881 mortes em 24 horas, a gente tem que ficar muito esperto em relação a isso, muito cuidadoso, muito temeroso, principalmente com as quedas de temperatura agora.
Uma questão particular, como está a sua família, que você tem um irmão que testou positivo? Luciana, obrigado pela preocupação, muito carinho da sua parte. Ele está ótimo, está trabalhando novamente, ele é médico intensivista, trabalha no UTI em Santos, está trabalhando novamente. Infelizmente me mandou ontem um áudio dizendo que fez 15 tomografias de pacientes anteontem e dos 15, 13 eram positivos Covid em quadros agressivos. Então a Baixada Santista lá muito acometida pela doença, infelizmente, assim como cidades do interior e assim como São Paulo também. E Minas também, viu, Luciana? Então, ele, graças a Deus, meu irmão, Nicolas Magaldi, o médico lá, passa bem, a esposa também passa bem, os filhos também, graças a Deus, estão ótimos. E aqui em Minas, muita gente tem perguntado pra gente, Luciana, e fala, mas aqui tem muito menos casos. Hoje saiu um estudo, aliás, ontem, né, mas hoje foi divulgado, de que o número nosso deve ser 16 vezes, gente, maior do que está sendo dito. Então, esse número que a gente tem aqui é 16 vezes menor do que a realidade. Então, nem a ponta do iceberg não está nem mostrando nada. Então, a gente tem que pensar nisso, gente. Ter fé, ter serenidade, saber que vai ser um sacrifício grande, mas que esse número de Minas é um número muito subnotificado, muito baixo. Luciana, só um detalhezinho. Sim. Pois não, bem. Não, pode falar. Só um detalhezinho. O Brasil é o país que menos testou dos países grandes, tá? A gente testou quando a gente fala é fazer o exame, né, claro. A gente testou menos do que 1/5 do que Espanha, Itália, Estados Unidos, enfim. Então, mesmo com esse número grande de mais de 180 mil pessoas aí infectadas, a gente testou muito pouco ainda, muito pouco. 12 mil mortes, isso é muito um índice de mortalidade, de letalidade muito alto. Magaldi, uma questão que uma ouvinte me passou, pediu para que eu perguntasse, né? Pode a pessoa fazer corrida ou caminhada no lago, por exemplo? Um abraço ao ouvinte que perguntou, é importantíssimo isso, a participação popular, para se tirar as dúvidas, para se educar e para se entender. O importante é isso, a gente não passar pânico, Luciana, vocês ouvintes entendam, não é pânico que a gente quer passar, são os cuidados realmente para a gente passar aí essa epidemia sem nenhuma grande perda. Pode, atividade física isolada, sozinha, pode ser feita, deve ser feita. Evitar o excesso, evitar aglomerados, dar um distanciamento, tá? A orientação de distanciamento é de pelo menos 3 metros, mas se for fazer atividade sozinha, solitária, ou fazer atividade em casa, é possível, é viável. Hoje tem inúmeras plataformas, Luciana, de atividades físicas aí. Se você tiver internet em casa, você entra em qualquer lugar e fala físico em casa, com cabo de vassoura, com uma garrafa de PET, enfim, são inúmeros. Você pode fazer push-up, pode fazer polichinelo, pode fazer flexão de braço, enfim, agachamento, você pode fazer sem nenhum espaço. Ninguém pode dar essa desculpa de que está parado excessivamente. Pode sim dar as desculpas do confinamento, isso sim. O aumento do número de pessoas com pânico, com depressão, com patologias psíquicas, isso sim tem acontecido, a gente vê acontecer. O aumento infeliz aumento da violência à mulher, o infeliz aumento do abuso de drogas e álcool. Então isso realmente tem acontecido. Agora, atividade física não é desculpa, a gente tem que fazer, dá para fazer, por menor que você tenha de espaço, dá para você fazer sim. E é aquilo que a gente sempre fala, Luciana, a gente tem conversado e tem dito ao ouvinte, utilize esse tempo, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe do tédio que é, a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, a gente sabe que a gente precisa produzir, que a gente precisa ganhar para comprar o pão para a nossa família, a gente sabe disso, mas utilize o tempo para crescer, para aprender, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa de útil e só assim a gente vai sair mais fortalecido dessa epidemia. Magaldi, muito obrigado mais uma vez, né, pela sua entrevista. E para finalizar, as 2 pessoas que estão internadas aí, eu soube que não viajaram. As pessoas precisam se precaver. Importante ressaltar que as pessoas não estão positivas ainda. Elas estão internadas com Sim. suspeita de Covid. Porém, não estão positivas ainda. Mas, sem sombra de dúvida, a gente tem que pensar isso. Que o que existia de início, Luciana, que era da pessoa que viajou, foi para fora, isso acabou. Hoje, a gente fala muito em infecção comunitária. Isso é, o vírus está entre a gente. E volto a dizer, o vírus não circula.
agente circula o vírus. Portanto, se puder, fique em casa. Muito obrigada. Até a próxima semana. Beijo grande, Luciana, a todos os ouvintes, obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. E você continue na nossa programação, agora com o programa Vale Tudo. Até amanhã, se Deus permitir.